Será que estamos ao vivo? Esperar alguém entrar para me avisar se eu estou ao vivo realmente, se consegue me ouvir, me ver. Será se estou? Ai, não me deixem sozinha, por favor. Enquanto isso, vou colando aqui o comentário com o conteúdo da aula de hoje. Vou fixar o comentário. Aê! Chegou alguém! Não estou sozinha. Uhul! Bom, pro pessoal que tá chegando, quem aí tá entrando na nossa live agora, sou a professora Stephanie de Química Geral. Espero que vocês me conheçam há algumas semanas já que hoje é a nossa 7ª aula de Química Geral. Então eu deixo o conteúdo da nossa aula marcado aqui nesse comentário fixo. É a Geometria Molecular parte 1 e aqui também tem um código para acessar a nossa sala no Google Classroom. Enquanto isso, enquanto o Instagram tá avisando o pessoal que a live começou, o pessoal tá lembrando do horário aí, nosso horário marcado é 7h30 em ponto, nós vamos conversando um pouquinho. Vocês que estão entrando, vocês conseguem me ver e me ouvir perfeitamente para vocês irem me avisando? Se você consegue me ver e me ouvir, manda um joinha, por gentileza, só para eu ter um feedback, para ver que você tá conseguindo visualizar e me ouvir perfeitamente. Então, você que entrou, manda um joinha se você consegue me ver e me ouvir. Enquanto isso, eu vou passar um recadinho que eu esqueci de passar há muitas semanas. E se você não estiver me ouvindo, você vai só ver assim, ó. Mas é só para avisar para vocês que o Instagram atualizou e agora, não sei porquê, né, incluíram isso, mas as lives não ficam mais salvas 24 horas no Story. Então, o que a gente está fazendo? Como alguns alunos preferem assistir no Instagram, alguns alunos têm a preguicinha de ir lá no canal do YouTube ou entrar no Google Classroom para poder assistir a live que perdeu, alguns alunos preferiam assistir no Instagram, nós estamos então salvando no IGTV. Então, se você perdeu alguma live, é só ir no nosso IGTV, que todas as lives, desde a semana retrasada, se não me engano, estão salvas no IGTV. E lembrando, quer dar uma passeadinha lá pelo nosso canal no YouTube? Lá estão todas as videoaulas e lives salvas para você assistir. Então, temos as lives salvas aqui no IGTV, no nosso canal no YouTube e também disponível na plataforma do Google Sala de Aula. E o código tá fixo aqui para vocês. Para vocês é só jogarem lá Google Sala de Aula e adicionar esse código. Com esse código você vai fazer parte da sala de Química e vai ter todo o material, tanto de Química Geral, quanto de Físico-Química, quanto de Química Orgânica. E esse era o recadinho que eu precisava passar para vocês. Vocês terão que me aguentar de moletom sim, porque baixou 1 grau em Cuiabá e eu já estou sentindo frio. Mas me aguentem de moletom porque aqui em casa tá muito fresquinho e eu amo esse moletom, era a única oportunidade que eu tinha de utilizá-lo. Vamos lá, pessoal. Dando continuidade para nossa jornada, nós iniciamos uma busca pelo conhecimento de como se dá a matéria que nós conhecemos hoje em dia, como que a matéria que nós conhecemos é formada. Então, nós iniciamos com o estudo da estrutura do átomo, nós conversamos um pouquinho o que é o átomo, por que o átomo é considerado o principal constituinte da matéria, como que ele era inicialmente, como que são os modelos atômicos que foram atrelados ao átomo. Então, desde o início, a gente tem comentado bastante sobre qual é o nosso ponto inicial para poder entender até onde nós vamos chegar para a formação da matéria. Então, a aula de hoje sobre geometria molecular também faz parte dessa nossa jornada, dessa nossa busca pelo conhecimento da matéria. E só um adentro, quem não assistiu a aula passada, sim, é uma das aulas mais importantes, que foi a aula de ligações químicas. Então, é uma das aulas mais importantes para você entender geometria molecular também. Então, se você tá com dúvida,
aguenta o coraçãozinho aí, assiste essa aula. Se você não teve a oportunidade de assistir a aula passada, entra lá no Google Classroom e olha a nossa aula número 6 para você ficar um pouquinho mais por dentro do assunto. Não se esqueça, o bondinho do Enem já tá passando. Falei para vocês, bondinho já começou a andar, já tá passando. Todo mundo que entrou junto comigo nesse bondinho, lembre-se que ele só vai parar na data do Enem. Então, não perca a oportunidade de ficar por dentro do assunto. Continuando sobre a nossa jornada em Química Geral, para conhecer a constituição da matéria, para conhecer como a matéria é formada, hoje nós vamos falar da geometria das moléculas. Eu falei para vocês, lá na aula de ligações químicas, que tinha um porquê os átomos se ligavam. Tinha uma explicação do porquê que os átomos se uniam uns com os outros. Se você não lembra, você vai ter que revisitar a aula. Mas tem um porquê. Eu vou deixar você com essa duvidazinha no coração. Mas para tudo nesse mundo tem uma certa explicação e também há uma explicação do porquê que um átomo se liga com o outro. Então, a partir dessa ligação, nós também comentamos que as ligações covalentes, que eram aquelas em que os átomos eles compartilham elétrons, elas davam origem a moléculas. Então, quando ocorre uma ligação covalente ou também uma ligação covalente dativa, que é o compartilhamento dos elétrons, mas proveniente de um átomo só. Vou dar só uma pincelada por cima, que isso é assunto da aula passada. Mas quando nós temos uma ligação covalente ou covalente dativa, que se trata do compartilhamento de elétrons, nós formamos uma molécula. E hoje nós vamos falar de qual é a geometria dessa molécula, qual a geometria que essa molécula possui. Mas para explicar um pouquinho sobre a geometria, nós vamos falar sobre um modelo que eu até escrevi aqui uma colinha do nome do modelo porque é muito grande e eu nunca lembro. Mas eu chamo ele de modelo da repulsão. Mas na verdade o nome dele é modelo da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, mais conhecido como VSEPR. Você vai ver muito essa sigla, mas eu sei que é um pouquinho difícil decorar o nome dele, porque é um nome bem extenso. Mas lembra que diz respeito ao modelo da repulsão. O modelo da repulsão que explica a geometria. O modelo da repulsão que explica por que as moléculas têm essa geometria que nós iremos estudar hoje. Então, só explicando rapidinho, a aula de hoje é a parte 1 da geometria molecular. Nós vamos falar hoje sobre as geometrias que compreendem cerca de 85% das moléculas, que são as geometrias mais simples e as mais conhecidas, e na aula que vem nós iremos falar sobre algumas geometrias de moléculas mais complexas. Então, é fundamental que vocês entendam e tirem todas as dúvidas na aula de hoje, que é a aula mais simples. Então, vamos lá. O modelo da repulsão, o modelo VSEPR, é um modelo que explica mais ou menos o porquê que as moléculas têm as geometrias que nós conhecemos. Então, vamos pensar assim, para explicar esse modelo, eu trouxe um exemplo que eu até coloquei lá no PDF para vocês tentarem entender um pouco mais. Então, imagina que nós pegamos duas bexigas, balões, não sei como vocês chamam, mas é aqueles que a gente usa em festa de aniversário, sabe? Aquelas bexigas, eu chamo de bexiga. Então, imagine que nós enchemos duas bexigas. Então, bexiga 1, vou fingir que é aqui minha mão, bexiga 1 e bexiga 2. E aí, nós amarramos essas bexigas pelo bico, vamos dizer assim. Eu não sei como que é o nome daquela parte que sobra que você tem que amarrar, mas vamos chamar de bico. Então, eu enchi a bexiga 1, enchi a bexiga 2 e amarrei pelo bico. Então, eu tenho duas bexigas aqui amarradas pelos bicos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas bexigas aqui que estão amarradas e vou jogar elas sobre o chão. Se você já teve que montar um arco para alguma festa infantil, você sabe, e você já realizou essa experiência, você sabe que quando você joga essas duas bexigas ao chão, quando você joga elas vão cair com uma certa disposição geométrica. Quando você faz isso, as bexigas elas não caem assim, elas não ficam uma do ladinho da outra assim e caem no chão.
elas caem geralmente uma de frente assim para outra, com uma certa angulação. Então, é mais ou menos isso que acontece com os elétrons também. Os elétrons, da mesma forma que os balões, eles se afastam uns dos outros, eles mantêm uma certa distância uns dos outros para que evitem a repulsão, já que os elétrons eles têm a mesma carga, elétrons têm carga negativa. Então, eu usei esse exemplo que era para vocês conseguirem associar com um modelo que explica a geometria molecular. Quando você joga duas bexigas sobre o chão, elas estão amarradas umas às outras, e você joga elas no chão, elas não vão cair uma do ladinho da outra, elas caem com uma certa distância, geralmente é meio que uma de frente para a outra. Então, a mesma coisa acontece com os elétrons, eles mantêm essa distância, eles formam uma certa angulação para que evite a repulsão, para uma carga não ficar repelindo a outra, para a carga negativa não ficar repelindo a outra carga negativa. Porque se acontecer essa repulsão, não consegue ter a formação de uma molécula, porque imagina todos os elétrons se repelindo toda hora. Então, não seria possível ter uma molécula bonitinha lá e chegar na nossa matéria, que é o que a gente quer entender. Então, o modelo VSEPR, ele diz que os pares de elétrons, eles possuem uma certa distância entre os outros, eles formam uma certa angulação para evitar a repulsão entre eles, para evitar que as cargas fiquem se repelindo umas das outras. Além disso, além do modelo ele explicar como que nós chegamos na geometria, além dele explicar que, eles afastam uns dos outros, não tem uma certa angulação, essa angulação forma a molécula que nós conhecemos. Então, além de explicar isso, o modelo também diz que existem 3 características, vamos chamar assim. Existem 3 características para a gente poder conhecer a geometria molecular. E além de 3 características, depois mais para frente, eu vou ensinar um passo a passo para vocês de como vocês determinarem a geometria molecular, que elas estão diretamente relacionadas com essas 3 características. Então vamos lá. O modelo ele explica que tem uma angulação, que tem uma distância ali entre os elétrons para eles não se repelirem, e ele também fala que tem 3 características para a geometria molecular acontecer. Então, dentre essas características, primeiro, você tem que considerar as ligações formadas, as ligações envolvidas. Depois, você também tem que considerar a quantidade de elétrons não ligantes, a quantidade de par de elétrons não ligantes no elemento central. Ou seja, o que é isso? Não se assuste. O modelo fala bem assim, uma das coisas que você tem que considerar você olha para o átomo que está no meio. Vamos supor que tem, deixa eu pegar um exemplo aqui, Vou pegar uma caneta aqui. Vamos supor que aqui no meio tem um átomo, tá? Aqui, Não vou fazer com a minha mão, senão não vai dar certo. Vamos supor que aqui, onde está esse meu dedo, tem um átomo. Vamos supor que ele é o átomo do meio. Aqui é um átomo, aqui vai ter outro, aqui vai ter outro. Eles estão fazendo ligações. O que o modelo também fala? Fala assim, olha, você tem que observar que se nesse átomo aqui do meio, esse átomo central, se tem algum par não ligante, ou seja, se tem algum par de elétron que não está participando dessa ligação química aqui, Você tem que observar se ficou algum par de elétron sobrando, ou seja, se ele realizou a ligação e depois de fazer a ligação, se ficaram pares de elétrons sobrando. É uma das características que o modelo fala. Então, observar as ligações envolvidas. Segundo, observar se tem algum elétron sobrando, algum par de elétrons sobrando no átomo central. E o terceiro, você observar quantos átomos estão envolvidos naquela molécula, quantos átomos formam aquela molécula. Então, são essas 3 características que também estão atreladas nesse modelo do VSEPR. Lembrei, do VSEPR. Não se preocupem, aqui eu sempre falo para vocês que a live é para ser uma coisa mais lúdica, uma coisa mais bate-bola e mais tira dúvidas. Tudo tá devidamente explicadinho nos mínimos detalhes lá no PDF, no Google Sala de Aula, entra com esse código aqui. Então, continuando, modelo VSEPR
Ele explica como que ocorre a repulsão entre os elétrons, explica que os elétrons formam uma certa angulação, tem uma certa distância. Ele também fala que tem 3 características que devemos considerar: tipo de ligação, se tem elétrons sobrando no átomo central e quantos átomos tem formando aquela molécula. Então é mais ou menos isso. Por que eu trouxe essas características para vocês? Por que eu destaquei essas características para vocês? Porque os 3 passos que eu vou ensinar para vocês para poder determinar a geometria de uma molécula está totalmente relacionado com essas 3 características. Então vocês vão ver que cada passo que eu ensinar para vocês tá ensinando vocês, tipo, tá ajudando vocês a identificar qual que é aquela característica, se é a 1, a 2 ou a 3. Mais ou menos isso. Primeiramente, há muitos jeitos de se aprender geometria molecular. Inclusive, é um dos conteúdos que mais pegam os alunos em química geral. Porque, assim, não é que ele é difícil, mas é confuso, de certa forma confuso. Então, há muitos jeitos que os professores tentam ensinar, tentam variar para os alunos poderem entender, porque realmente é um conteúdo muito confuso. Então, o que eu trouxe para vocês hoje, o jeito de explicar para vocês que eu trouxe hoje, é um modelo que, além de te ajudar a entender geometria molecular, ele te ajuda a entender o porquê que você precisa considerar essas 3 características, e também, quando nós formos falar de hibridização, os conceitos que a gente usar hoje também vai ajudar você a entender sobre hibridização. Então, hoje eu trouxe uma das maneiras de se aprender geometria molecular que ajuda em outras áreas. Não necessariamente é a maneira mais fácil, porque mais fácil não existe. É um conteúdo bem dificinho, bem confuso. Então, não existe aquela mais fácil. Existe aquela que você aprende bem e sabe usar pro resto da vida. Então, é isso que nós vamos aprender hoje. Vamos aprender bem e vamos saber utilizar esses conceitos pro resto da nossa vida enquanto precisarmos de química. Minha mãe falou que me ama, também te amo, viu, mãe? Obrigada pelo apoio. Então, vamos lá. 3 passos para você aprender sobre geometria molecular. Preste bem atenção. Eu quero que você anote aí no seu bloquinho e se ficar alguma dúvida, você já manda aqui. Fala assim, professora, não tô entendendo, me ajuda, pelo amor de Deus. Porque eu não quero que passe nada em branco, gente. A aula de hoje é muito importante e é uma aula que você precisa entender cada detalhezinho, não pode se perder muito no raciocínio. Então, vamos lá. 3 passos para determinar a geometria molecular. 3 passos para determinar a geometria de uma molécula. Primeiro, o que você vai fazer? Você vai desenhar a estrutura atômica daquela molécula. Então, lembra o que é a estrutura atômica? É aquela estrutura de Lewis que você desenha as bolinhas de elétrons, desenha a ligação, que eu mostrei para vocês na aula passada. Você vai desenhar, no primeiro passo, você vai desenhar a estrutura de Lewis e vai contar a quantidade de polo de repulsão que aquela molécula possui. Vamos organizar as ideias. Então, no primeiro passo, você desenha a estrutura eletrônica e conta a quantidade de polo de repulsão. Professora, o que é polos de repulsão? Como que eu conto isso? Vamos lá. Polos de repulsão é a somatória entre ligações sigma e quantidade de pares de elétrons não ligantes. Então, vamos organizar. Primeiro passo, desenha a estrutura eletrônica e conta a quantidade de polos de repulsão. O que são polos de repulsão? É a somatória entre ligações sigma e par de elétron não ligante no elemento central. O que é ligações sigma? Vamos lá. Vocês já viram em química orgânica, que eu sei, que eu ando assistindo ali as lives, eu acompanho o conteúdo também. Então, em química orgânica, você já viu que
ligações, você já viu sobre ligações sigma e ligações pi. Ligações sigma representa as ligações simples. Então, quando tem, vou explicar de um jeito bem simples, quando tem uma linha, tentando encontrar a palavra, quando tem uma linha só na horizontal, uma linha só representando a ligação, é uma ligação simples, e aquela é a ligação sigma. Quando tem uma ligação dupla, ou seja, duas linhas representando duas ligações, uma vai ser π e a outra vai ser sigma. Só que a π não importa pra gente. Quando a gente quer fazer a somatória para saber o número de polos, a π não importa, vamos contar só a sigma. Então, quando tem simples, ela é a sigma. Quando tem dupla, uma só vai ser a sigma, então você conta só uma. Quando tem tripla, uma só vai ser a sigma, geralmente é a do meio. Então, conta só uma. Não precisa pensar em ligações π, não precisa se importar com as π. Conta só as ligações sigma. Então, o que eu vou fazer no primeiro passo? Vou desenhar lá todos os elétrons, tudo que está acontecendo com os átomos, tudo que está acontecendo com aquela molécula, todos os elétrons envolvidos, e vou contar para saber quantos polos tem. Somo ligações sigma junto com um par de elétron não ligante. Então, vamos supor, eu vou mostrar um desenho para vocês, eu vou mostrar exemplos para vocês depois, que vai ficar mais fácil entender. Mas vamos supor, antes de ver os exemplos. Eu desenhei lá a minha estrutura eletrônica, desenhei lá todos os elétrons envolvidos, e eu contei, tem duas ligações simples, então eu contei duas ligações sigma, Aí eu olho para o átomo central e não tem nenhum elétron sobrando, tá todo mundo participando da ligação, sobrou ninguém, todo mundo arrumou seu lugar lá e todo mundo entrou na ligação. Se não sobrou ninguém, o que eu vou fazer? Eu vou somar as duas ligações sigma mais 0, porque não tem nenhum par de elétrons sobrando lá. Então, 2 mais 0. 2 mais 0 é igual a 2. Então, número de polos é igual a 2. Por que você precisa saber o número de polos? Porque aí você vai para o passo número 2. Esse é o nosso Esse é o nosso passo número 1. Desenhar a estrutura, contar os polos. Agora nós vamos para o passo 2. Quando você contou os polos, você já sabe a quantidade de polos, e eu vou dar um spoiler. Nessa aula de hoje, na geometria molecular parte 1, você vai ver que a somatória só tem como dar 2, 3 ou 4. Por quê? Porque daí esse valor é tabelado, e aí você já encontra alguma disposição geométrica para a molécula. Então, vamos supor, você saiu do passo 1, você foi para o passo 2, você já sabe a quantidade de polos que você tem. Aí lá no PDF eu coloquei uma tabelinha para vocês. Que disposição geométrica representa cada quantidade de polo? Então vamos lá. No passo 2, cheguei no passo 2. Se eu tiver 2 polos de repulsão, ou seja, se a minha somatória deu igual a 2, eu vou ter um segmento de reta. Ou seja, vai ser assim o meu segmento, vai ser uma reta. Vai ser alguma geometria que é reto. Se a minha somatória, se os meus polos de repulsão der igual a 3, eu vou ter um segmento triangular. Ou seja, Ou seja, eu vou ter alguma geometria que forma um triângulo. Se a minha somatória der igual a 4, ou seja, se eu tiver 4 polos de repulsão, eu vou ter um segmento de um tetraedro. Ou seja, assim. Meio difícil segurar 4 canetas, mas vai ser assim. Vai ser alguma geometria que tem esse segmento. É isso. Segundo passo é isso. O segundo passo, gente, é tabelado. Se tiver 2, vai ser o segmento de reta. Se tiver 3, vai ser o segmento triangular. Se tiver 4, vai ser o segmento de tetraedro. Isso, esse é o segundo passo. É você identificar. Bom, se você teve a somatória igual a 2, então, no segundo passo eu identifico. É reta, é triângulo ou é tetraedro? Bom, 2 é reta. Se eu tiver igual a 3, bom, triângulo. Se eu tiver igual a 4, bom, tetraedro. Isso, o segundo passo é só você identificar algum dos 3 segmentos que já está tabelado. O terceiro passo
É você contar a quantidade de átomos que tem naquela molécula. Por quê? Essa é a parte, na minha opinião, são duas partes difíceis para determinar a geometria. É vocês entenderem o que é polo de repulsão e como contar os polos de repulsão. E a segunda parte mais difícil de lembrar, na minha opinião, é vocês não decorarem, mas de certa forma decorar sim, mas é vocês lembrarem de todas as geometrias que estão dentro dos segmentos. Porque assim, no terceiro passo, você vai contar a quantidade de átomos que tem naquela molécula e aí você vai identificar qual que é a geometria para aquele segmento. Então vamos supor, eu contei, deram 2 polos. Eu fiz o passo 1, desenhei a estrutura e contei a quantidade de polos. Deu 2. Aí eu vou para o passo número 2. No segundo passo, diz, agora que você já sabe a quantidade de polos, determine o segmento. Então, para 2 polos, eu sei que o segmento é uma reta. Então, eu já sei que minha molécula vai ser assim. Vai ser uma reta. Agora, no terceiro passo, eu vou contar a quantidade de átomos que tem, porque eu preciso identificar que tipo de geometria que está dentro dessa reta. Então, eu vou contar. Finge que tem um átomo aqui no meio. Então, eu vou contar 1, 2, 3. Tem 3 átomos. Então, esse segmento então, essa geometria é linear. Aí, vai para o próximo. Vamos supor que se fossem 3 polos, tem um segmento triangular. Aí, eu vou contar a quantidade de átomos que tem para eu poder saber que tipo de triangular que é. Então, o mais difícil é você lembrar quais que são as geometrias que estão dentro de cada segmento. Esse para mim, é o mais difícil. Quando você conta os átomos e você tem que lembrar qual que é a geometria que compreende aquela quantidade de átomos. Se você lembrar, se você estudar bonitinho, fechou. Aí você já sabe o principal da geometria molecular. Você já sabe a base molecular e as próximas mais complexas que eu te explicar vai ser fichinha perto disso. Então, são esses 3 passos. Lembrem-se, a gente vai fazer uns exercícios para a gente poder exercitar, mas você não pode se esquecer que se você seguir passo a passo, se você seguir esses 3 passos, fazendo tudo certinho, tudo bonitinho, e principalmente no terceiro passo, se você estudar bastante, se você estudar todas as geometrias que estão relacionadas nesse terceiro passo, se você souber identificar, lembrar de todas as geometrias, você vai identificar a geometria molecular molezinha. E uma coisa muito importante, agora que eu já para vocês, e antes da gente começar a fazer os exemplos de fato, para a gente poder conseguir tirar todas as dúvidas, valorizem, por favor, por amor à química geral, valorizem muito a tabela que eu fiz para vocês, eu coloquei lá no PDF. Eu fiz uma tabela. Essa tabela tem passo a passo de como que fica a identificação, ou seja, dentro da tabela eu coloquei passo a passo do que vocês têm que fazer. Eu demorei uma tarde inteira para fazer essa tabela. Essa tabela tá muito linda, assim, foi a minha melhor produção artística até hoje. Então, por favor, valorizem a minha tabela e se vocês ficarem com alguma dúvida, ainda assim, coloca lá no comentário do Clésio, fala, professora, essa tabela tá tão linda de maravilhosa que eu fiquei com dúvida nessa parte aqui. Me explica, por favor. Então, olhem a tabela eu coloquei para vocês passo a passo de como identificar cada geometria bonitinho, certinha e seguindo essa linha de raciocínio que eu expliquei para vocês agora. Então, inclusive, vou mostrar para vocês a tabela e eu vou comentar um pouco com vocês como que a gente vai seguindo esse passo a passo para determinar a geometria. Mas antes de mostrar a tabela, deixa eu só comentar uma coisa com vocês, porque é uma coisa que ajuda bastante e cai bastante nas provas, não só em outros... O Enem eu não lembro, gente. Sinceramente, eu não lembro. Peraí. Eu não lembro no quesito se ele cobra diretamente.
se ele coloca lá e pergunta qual a angulação, ou se ele fala da angulação. Eu não lembro qual é os dois jeitos que o Enem cobra, me fugiu da memória agora. Porque eu sempre tenho que ficar olhando as questões para eu falar para vocês como que cobra. Eu esqueci se ele cobra diretamente, mas eu sei que, assim, a questão da angulação também, que ângulo que forma cai bastante. Eu não lembro se é diretamente, tipo, se é pedindo a angulação, ou se ele cita a angulação e você tem que saber como usar essa angulação e tudo mais. Mas quando eu for colocar os exercícios para vocês, vocês vão conseguir identificar como que é que o Enem cobra certinho sobre a geometria e sobre a parte de angulação que eu vou falar para vocês agora. Além de você saber identificar a geometria da molécula, além de você saber identificar que geometria aquela molécula forma, que tipo de geometria, também tem uma angulação padrão, digamos assim, que as moléculas formam. Eu tô colocando um L em tudo hoje. Também tem uma angulação que as moléculas formam, uma angulação padrão. Então, eu vou mostrar a tabela para vocês, e quando eu mostrar a tabela para vocês, eu vou falar sobre a angulação. Então, é só para vocês se lembrarem que lá no começo da live eu citei para vocês que os pares, eles mantêm uma certa distância, e essa distância apresenta uma angulação, né? Forma uma angulação. Então, quando eu mostrar a tabela para vocês, eu também coloquei um desenho da molécula, e eu já vou falar sobre a angulação que essa molécula forma. Então, é só para vocês ficarem mais familiarizados. Lá no PDF eu coloquei todas as moléculas separadinhos, bonitinhos, e todos os ângulos formados. Então, agora deixa eu organizar aqui para eu mostrar bonitinho para vocês a minha tabela linda que eu fiz. Aqui, ó. Essa tabela tá muito linda, tá, gente? Sem defeitos. Eu vou dar um zoom aqui, que senão vai ficar um pouco difícil de enxergar. Mas vamos lá. Dá um zoom aqui na parte de cima. Eu fiz passo a passo, tá vendo que aqui tá escrito passo 1, fórmula eletrônica. Aí passo 2, distribuição. Passo 3, determina a geometria. E aqui nesse daqui eu coloquei qual que é a geometria que forma. Então eu coloquei passo a passo para vocês lá na tabela que eu criei. Agora eu vou explicar mais ou menos um pouquinho como que vocês vão identificar as geometrias e o que é que vocês precisam se lembrar. Então, vamos lá. Aqui o primeiro, o HCl. Deixa eu só virar um pouquinho para mim. Um fator importante, uma exceção que eu preciso comentar, porque agora vocês vão ver ali o HCl e vocês vão pensar assim, mas tá meio diferente ali e tal. Por quê? Toda molécula biatômica, ou seja, toda molécula que só tem dois átomos, somente dois, toda molécula que só tem dois átomos, ela terá geometria molecular linear. Toda molécula que só tem dois átomos, sua geometria será linear. Por quê? É meio que óbvio. Meio que subentendido, né? Óbvio não. Meio que subentendido, não tenho nada para mostrar para vocês. Mas vamos supor que esse daqui é um átomo, esse daqui é outro átomo. Se eu coloco eles assim, se eles estão ligados assim, deixa eu abaixar aqui. Se eles estão ligados um de frente para o outro, só tem como eles terem geometria linear, só tem como formar uma espécie de linha aqui. Só tem como a angulação entre eles ser de 180 graus. Se eu coloco o átomo para baixo, vai continuar sendo linear. Só que ele está em outro lugar, mas vai continuar tendo a angulação de 180 graus. Se eu coloco ele para cima, ele vai continuar sendo linear aqui. Se eu coloco ele, tipo, meio que na diagonal aqui, meio transversal, vai continuar sendo linear. Se eu coloco ele assim, vai continuar sendo linear. Não importa a disposição no espaço que eu coloque ele, a geometria vai continuar sendo linear. Então, quando eu tenho só dois átomos em uma molécula, só dois átomos, sempre vai ser linear. Então, caiu lá no Enem. A molécula de H2, que são dois átomos de hidrogênio, né? H2. Então, dois átomos de hidrogênio.
A molécula de H2, não sei o que, não sei o que lá. Marca alternativa que diz respeito à sua... Marca alternativa que diz respeito à sua geometria. Então, você já vai ver H2, 2 átomos de hidrogênio, vai ser geometria linear, porque não tem como ser outra disposição. Se tem 2 átomos, é linear. A Keyuan, não sei como é que fala, perguntou, 3 átomos pode ser outra geometria sem ser linear? Sim, e você vai ver. Quando eu mostrar a tabela e quando a gente fizer os exemplos também, acho que eu coloquei um exemplo, quando tem 3 átomos, pode ser que não seja linear, pode ter outra geometria. E isso vai depender da quantidade de polos que você contar. Então, eu vou mostrar a tabela aqui para vocês, e na tabela você já vai ver que tem um exemplo de outra geometria que contém 3 átomos, mas que não é linear. Então, só fazendo esse adentro, só voltando para o adentro, toda vez que vocês verem uma molécula só com 2 átomos, é linear. 2 átomos, linear. Não tem como ser outra coisa. 2 átomos, linear, uma linhazinha bonitinha, maravilhosa. Agora, vamos voltar para nossa tabela. Então, aqui, ó, eu falei isso para vocês, só para mostrar aqui, ó, HCl. Só tem 2 átomos, né? Então, ó, um átomo aqui, um átomo aqui, um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Então, só tem como ele ser linear. Não tem como... Vocês estão me ouvindo? Porque mostrou que eu tô pausada. Conseguem me ouvir? Mandem um joinha aí, porque mostrou que eu estou pausada, então eu não sei se eu voltei. Eu até anotei aqui pra vocês, ó, toda molécula biatômica é linear. Então, linear, e aqui tem o modelozinho de como que ela é. Agora, essa aqui voltou, então tá bom. Por que eu falei isso pra vocês, sobre 2 átomos ser sempre linear? Porque quando tiver 2 átomos, você não precisa aplicar o passo a passo, você já sabe o que ele é. Então, não aplica o passo a passo. Só aplica o passo a passo quando tiver mais de 2 átomos. Então, aqui, ó, tenho 3 átomos, tem 2 de oxigênio e tem 1 de carbono. Então, vou aplicar o passo a passo. O que eu vou fazer? Vamos lá. Primeiro passo, vou desenhar a estrutura eletrônica. Desenhei, tá aqui, ó, estrutura eletrônica. Coloquei o elemento oxigênio, coloquei os elétronzinhos em volta dele. Coloquei o elemento carbono, coloquei os elétronzinhos em volta dele, coloquei o outro oxigênio e coloquei qual que é a ligação aqui, ó. O carbono tá fazendo dupla ligação de cada lado. Então, isso é desenhar a estrutura eletrônica. Se você tá com dúvida, volta na aula anterior, porque na aula anterior eu ensinei a desenhar a estrutura eletrônica. Então, o primeiro passo é isso, desenhar a estrutura eletrônica. Desenhei, agora eu também preciso contar a quantidade de polos. Vamos lá, quantidade de polos, como que eu conto? Bom, para eu saber a quantidade de polos, eu preciso somar ligações sigma e par de elétrons sobrando no elemento central, sobrando no átomo do meio. Então, vamos primeiro começar contando quantas ligações sigma tem. Então, vamos lá. Se eu falei para vocês que quando tem a ligação dupla, uma é sigma, a outra é pi. Eu também falei que a pi não importa, eu só quero saber da sigma. Então, se uma é sigma e a outra é pi, então eu só tenho uma sigma aqui desse lado, do lado esquerdo. Então, na ligação dupla, eu tenho uma sigma. Então, já contei a do lado esquerdo. Agora, eu vou para o lado direito. Aqui também vai ser uma sigma, uma pi, mas só a sigma importa. Então, tem uma sigma também. Vou somar, tem uma sigma do lado esquerdo, uma sigma do lado direito. 1 mais 1, 2. Tenho 2 ligações sigma. Agora, eu vou contar a quantidade de elétrons que está sobrando no carbono. Tem algum par de elétrons sobrando aqui no carbono? Não. Todos os elétrons que ele tem estão participando de uma ligação, então não tem nada sobrando. Então, é como se fosse somar 2 mais 0. 2 ligações sigma mais 0 pares. Então, a gente continua com 2, né? 2 mais 0, 2. Então, isso quer dizer que eu tenho 2 polos. Cheguei no resultado de 2 polos. Esse foi o primeiro passo. Segundo passo, eu preciso determinar se é um segmento de reta, triângulo ou tetraedro.
Como eu encontrei dois polos, eu sei que é um segmento de reta. Então, aqui, ó, no segundo passo, eu já coloquei para vocês. Segmento de reta. Agora, o terceiro passo é contar a quantidade de átomos. Se for um segmento de reta e possuir 3 átomos, isso significa que a geometria é linear. Então, se você contou 2 polos, chegou no segmento de reta e ele tem 3 átomos, então a geometria é linear. Agora vamos para o próximo. Vou fazer o passo a passo de novo. Desenhei a estrutura, desenhei o oxigênio, o carbono e o hidrogênio. Essa daqui é a molécula CH2O. Eu acho que é metanal, se não me engano, essa molécula. Posso estar errada, mas eu acho que é isso. CH2O. Desenhei aqui a estrutura, vou contar a quantidade de ligações sigma e de pares não ligantes para saber quantos polos tem. Então, vamos lá. Ligação simples, então, uma sigma. Outra ligação simples aqui do lado direito, então, mais uma sigma. Aqui em cima, eu sei que tem uma π e uma sigma, mas estou um pouco me lixando para π. Quero saber só da sigma. Então, um de cima mais os dois de baixo dá 3 ligações. Não tem nenhum átomo sobrando, não tem nenhum elétron sobrando aqui no átomo de carbono, então eu só tenho 3 ligações mesmo. Se eu tenho 3 mais 0 elétrons sobrando, então vai ser 3 polos. Se eu tenho 3 polos, aí eu já não tenho mais segmento de uma reta. Aí eu tenho um segmento de um triângulo. Eu sei que forma um triângulo. E aí, se eu tiver, vou para o terceiro passo, se eu tiver 4 átomos, esse triângulo vai ser trigonal plano. Essa geometria vai ser de trigonal plana. É aí que entra um pouco da confusão agora, e é aí que entra a divergência de um para o outro. Suzane disse que travou. Então, vou explicar de novo. Estávamos falando sobre a molécula de CH2O. Nós fizemos os 3 passos. Nós primeiro desenhamos a estrutura eletrônica e contamos a quantidade de polos. Nós verificamos que tem 3 polos. No segundo passo, nós determinamos que segmento que esses 3 polos dão. Nós chegamos no segmento de um triângulo, segmento triangular. Agora, nós estamos no terceiro passo, que é determinar a quantidade de átomos que tem. Por quê? Por que eu preciso saber a quantidade de átomos? Porque dentro do segmento triangular, se eu tiver 4 átomos, vai ser uma geometria trigonal plana. Vai ser um tipo de triângulo trigonal plano. Se eu tiver 3 átomos, vai ser uma geometria angular. Vai ser como se fosse um tipo de triângulo angular. É isso. Por isso que o terceiro passo geralmente é mais difícil, porque vocês precisam se lembrar qual que é a diferença da quantidade de átomos em uma geometria para outra geometria. Então, vamos lá. Primeiro passo, desenha a estrutura, encontra o número de polos. Segundo passo, com o número de polos, você determina que tipo de segmento é, se é reta, triângulo ou tetraedro. No terceiro passo, você conta a quantidade de átomos para saber qual que é a geometria daquele segmento. Então, agora nós estamos falando do segmento triangular. Então, estou no segmento de um triângulo. Se eu tiver 3 átomos, vai ser angular. Se eu tiver 4 átomos, vai ser trigonal plano. É isso. Agora, nós entramos no segmento de 4 polos. Vou passar aqui, ó. Puxar aqui para baixo. Agora, nós temos os 4 polos. Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Desenhei a estrutura. E aí, aqui tem a estrutura do CH4. Coloquei o carbono aqui como elemento central. Coloquei ele no meio. E aí, coloquei os 4 elétrons que o carbono tem, e como são 4 átomos de hidrogênio, então coloquei os 4 átomos aqui em volta. Pronto, desenhei a estrutura eletrônica do CH4. Vou contar a quantidade de polos que tem.
Vamos lá. Conto a quantidade de ligações sigma. Tem uma aqui embaixo, uma do lado esquerdo, uma em cima e uma do lado direito. 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4. Tem algum par de elétron sobrando aqui no carbono? Não, então 4 mais 0, então é 4. Encontrei 4 polos. 4 polos me dá o formato tetraedro. Aí, no terceiro passo, eu vou ter que identificar que tipo de tetraedro é, através da quantidade de átomos. Se eu tiver 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tiver 5 átomos, vai ser geometria tetraédrica. Se eu tiver 4 átomos, vai ser piramidal. E se eu tiver 3 átomos, vai ser angular. Aí você pode estar se perguntando, professora, mas angular também não estava lá em cima em 3 polos? Sim, a angular pode ser tanto para 3 átomos e 3 polos, quanto para 3 átomos e 4 polos. Tá confuso? Tá difícil? Vocês precisam estudar a tabela que eu enviei para vocês e também precisam ler o PDF que eu mandei, precisam ler bonitinho o PDF, porque lá eu coloquei explicadinho. Quando é um átomo é isso, quando é 2 átomos é aquilo, quando é 3 átomos é isso, quando é 4 é aquilo. Coloquei bonitinho e explicadinho para vocês. Mas tenham em mente que a única parte, a mais difícil e a única parte difícil é vocês lembrarem qual que é a geometria associada aos números de átomos. Mas também não é tão difícil assim, gente, são só 6 geometrias, né? Porque quando você tiver 3 átomos e 2 polos, vai ser linear. Quando você tiver 3 átomos e 2 polos, linear. Quando você tiver 3 polos e 4 átomos, trigonal plana. 3 polos e 3 átomos, angular. 4 polos e 4 átomos, piramidal. 4 polos e 5 átomos, tetraédrica. 4 polos e 3 átomos, angular. Tá vendo? Já meio que até já vai fluindo já, porque eu fico revisando, Gente, quando eu tenho alguma coisa que eu tenho dificuldade, que eu sei que é difícil, eu fico pegando e repetindo várias vezes. Se isso funciona com você, abre o PDF e fica repetindo também. Fica repetindo várias vezes assim. Primeiro passo, tenho que fazer isso, isso, isso. Segundo passo, tenho que determinar isso, isso, isso. Terceiro passo, tenho que identificar isso, isso, isso. Primeiro passo, desenho isso, isso, isso. Segundo passo, determino isso, isso, isso. Terceiro passo, olho a quantidade de átomos, olho isso, isso, isso. No terceiro passo, eu tenho esse tipo para essa quantidade de polos, esse tipo para essa quantidade de polos, esse tipo, esse tipo, esse tipo, esse tipo. Eu fico repetindo várias vezes, porque é só assim que você vai fixando na sua memória. Depois que você fixa, aí você vai para os exemplos, que é o que nós vamos fazer agora. Então, se tá com dúvida, manda aí nos comentários que eu posso explicar de novo, porque eu sei que é um pouco confuso. Só vou dar uma olhadinha no horário. Eu falo demais. Tava achando que eu tava arrasando e com muito tempo sobrando ainda. Mas eu vou mostrar Vou passar os exemplos para vocês. Vocês querem que eu abra outra live para terminar os outros exemplos? Porque eu sei que não vai dar para fazer tudo. Vocês querem que eu abra outra live? Enquanto eu vou fazer o exemplo 1, quem está acompanhando e quiser que eu passe todos os exemplos hoje, deixa aqui nos comentários, prof, abre outra live, porque daí eu passo todos os exemplos hoje. Se não, eu passo o que dá tempo e vocês correm lá pro PDF e acompanhem lá no PDF, porque o PDF eu também deixei exemplo resolvido lá. Então, se vocês quiserem que eu abra outra live para passar todos os exemplos que eu preparei hoje, deixa aqui nos comentários enquanto eu vou resolvendo o exemplo. Então, se vocês não quiserem também, eu não vou ficar magoada, não. Não tem problema. Se quiser escrever, professora, não quero, só uma live só tá bom demais. Eu também vou super entender vocês. Então, aqui, no exemplo 1, nós temos aqui o hidreto de berílio. O que nós vamos fazer para determinar a geometria molecular desse hidreto de berílio? Nós vamos seguir os 3 passos que eu ensinei para vocês. Então, vamos lá. Vou pegar a canetinha aqui.
pegar a canetinha, vamos fazer os 3 passos para poder determinar a geometria molecular do hidreto de berílio. Então, vamos lá. No primeiro, deixa eu só virar um pouquinho. No primeiro passo, a Kim falou que travou. Sempre quando travar, vocês mais ou menos deixam que parte que eu... Ah, tá, voltou? Mais ou menos deixa assim, professora, travou na parte tal, porque daí eu vou saber aonde que eu parei de falar, tá? Então, Kim, o que a gente tá fazendo agora? Eu vou começar com uns exemplos. Como que a gente vai resolver o exemplo? Vamos seguindo os 3 passos que eu ensinei para vocês. Desenhar a estrutura e determinar o número de polos. Depois, no segundo passo, saber qual que é o segmento. No terceiro passo, contar a quantidade de átomos. Então, vamos lá. No primeiro. Gente, para fazer o primeiro passo, um conselho. Não se preocupem se o que vocês estão desenhando, se a estrutura que vocês estão desenhando tá certo, tá? Não se preocupe se a estrutura tá certa. Porque quando você termina os 3 passos, você vai chegar na geometria. E aí você, sabendo a geometria, você vai entender se estava certo o desenho ou se não estava. Mas não se preocupe, desenha de qualquer jeito mesmo, desenha de um jeito assim bem representativo. Depois que você achar a geometria, aí você arruma o seu desenho. Eita! Então vamos lá. Hidreto de berílio. Primeiro passo, desenhar a estrutura. O que eu vou fazer? Desenhar aqui a estrutura da molécula. Então eu vou colocar um berílio bem aqui. O berílio, eu sei que ele tá no grupo 2, então ele tem 2 átomos, 2 elétrons na sua camada de valência. Então, eu vou colocar aqui um elétronzinho aqui, outro elétronzinho aqui. Aí, já coloquei os 2 elétrons, pronto. Eu sei que ele tem 2 elétrons na camada de valência, já coloquei esses 2 elétrons. Aí, agora eu venho com 2 átomos de hidrogênio. O hidrogênio, eu sei que está no grupo 1, só tem um elétron só, então eu vou colocar um de cada lado. Venho com o hidrogênio aqui. Venho com outro hidrogênio aqui. E aí, na minha cabeça, eu acho que eu fiz corretamente. O que eu vou fazer agora? Vou representar a ligação química. Vou desenhar aqui, ó. Ligação química. Estão fazendo ligação aqui e estão fazendo ligação aqui. É esse o meu desenho. Sem me preocupar se está correto. Vamos se preocupar em achar a geometria dele. Depois que eu fiz o desenho, vou contar a quantidade de polos. Lembra? Para contar a quantidade de polos, saber quantos polos tem, nós precisamos contar ligações sigma e elétrons sobrando, par de elétrons sobrando. Então, o que vai acontecer? Aqui tem uma ligação sigma, aqui tem outra ligação sigma e não tem nenhum elétron sobrando. Então, são 2 ligações sigma. 2 ligações sigma mais 0 par de elétrons. Então, isso daqui é igual a 2. Então, eu sei que tem 2 polos essa moléculazinha aqui. A Tânia disse que tá travando bastante. O que eu vou fazer? Tava pensando aqui agora. Vou abrir outra live, porque daí assim eu dou um tempinho aqui na minha internet. Eu vou abrir outra live, porque daí nessa outra live eu vou só fazer os exemplos que eu trouxe pra vocês. Tá ok? Pode ser assim? Porque vocês estão falando que tá travando bastante. Então pode ser que seja a minha internet ou o Instagram que tá cansado de me ouvir falar. Então, eu vou abrir outra live, a segunda live vai ser só os exemplos, tá bom? Então, vocês que querem aprender a determinar a geometria de uma molécula, fica aqui, porque assim, é no máximo, 1 minutinho, a outra live já vai entrar no ar, tá? Então, fiquem aqui, por favor, não me deixem sozinha. Então, vou encerrar essa live e eu volto com uma segunda live de exemplos pra gente ficar craque em geometria molecular, pessoal. Fiquem aqui e continuem me acompanhando no Instagram. Beijo, até daqui a pouco, é rapidinho.